Há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Momentos em que o coração parece pesado, mesmo quando tudo ao redor continua em movimento. Você já sentiu isso? A sensação de estar presente, mas invisível. Mas não se reconhecer mais no espelho da própria alma. Como se aos poucos, partes de quem você é tivessem sido roubadas pelo cansaço, pelas comparações, pelas expectativas que nunca foram suas, mas que você tentou carregar, mesmo assim. A luz ainda está acesa, mas algo dentro de você parece em penumbra. Há ruídos externos, demandas, vozes, cobranças, imagens perfeitas, passando diante dos seus olhos todos os dias. E no meio disso tudo, surge a pergunta que ecoa, como um sussurro profundo: quem sou eu, de verdade? Não quem esperam que eu seja, não quem eu aprendi a fingir-se, mas quem eu sou quando tudo se cala. Existe um vento que atravessa a história humana. Um vento que derruba máscaras, que levanta a poeira da alma, que faz tremer estruturas que pareciam sólidas. É nesse vento que verdades esquecidas são reveladas, verdades que não nascem da opinião dos outros, nem do padrão imposto por um mundo que mede valor por aparência, desempenho ou aceitação. Verdades que vêm do alto, verdades que vêm de Deus. Talvez você tenha aprendido a se definir pelos seus erros, pelas falhas que ainda doem, pelas palavras que disseram sobre você, e que, com o tempo, você começou a repetir em silêncio. Talvez a insegurança tenha se tornado uma companhia constante. Talvez a comparação tenha minado sua alegria. Talvez a autossabotagem tenha se vestido de prudência, quando, na verdade, era medo. Medo de não ser suficiente, medo de não ser vista, medo de não ser amada. Mas há algo que precisa ser dito com reverência e clareza. Algo que não muda com o tempo, não oscila com as emoções. Não depende do seu desempenho. A sua identidade não começa em você, ela começa em Deus. E isso muda tudo. A Escritura declara, com autoridade eterna, que você é parte de uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não porque você acertou sempre, mas porque Ele decidiu chamar você das trevas para sua maravilhosa luz. Não. São palavras poéticas vazias. São declarações espirituais. São verdades que confrontam a baixa autoestima, que rompem com a mentira da insuficiência, que restauram aquilo que foi fragmentado por dentro. E há ainda outra revelação, mais profunda, mais desafiadora, mais libertadora. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa que a sua história não termina nos seus limites. Que a sua identidade não está presa ao passado. Que existe uma nova vida pulsando em você. Mesmo quando tudo parece frágil. Ao longo desta jornada, verdades ocultas serão trazidas à luz, camadas serão removidas com cuidado, feridas serão tocadas com respeito. E pouco a pouco você será convidada a lembrar quem você é aos olhos de Deus. Não apresse esse momento. Permaneça até o final. Há revelações que só se entregam a quem decide ficar. Deixe seu like, como gesto de reciprocidade, a palavra que começa a tocar o seu coração. Escreva nos comentários um versículo que represente sua busca hoje. E inscreva-se para manter essa vibração ativa, não como um ato comum, mas como um compromisso espiritual com aquilo que Deus está restaurando em você. Agora, o que foi perdido pode ser reencontrado. O que foi esquecido pode ser lembrado. E a sua verdadeira identidade está mais próxima do que você imagina. Para compreender a profundidade da identidade revelada por Deus, é necessário voltar no tempo, atravessar camadas de poeira histórica e mergulhar em um período marcado por tensão, medo e instabilidade. As palavras que hoje soam como consolo foram escritas em um cenário de crise. Nada nelas nasceu em tempos fáceis. Tudo foi forjado no meio do caos humano. Um império romano domina vastos territórios. A autoridade de César se impõe com força, impostos pesados e vigilância constante. O poder político é centralizado, inflexível
e a vida comum se torna frágil diante de decretos que podem mudar o destino de famílias inteiras. As estradas estão cheias de soldados. As cidades, de murmúrios, o medo se espalha como fumaça invisível, entrando pelas casas, alcançando os corações espiritualmente. O povo vive um conflito profundo. Muitos conhecem as Escrituras, mas não reconhecem o Messias. Outros ouviram falar de Jesus, mas agora enfrentam perseguição por causa do seu nome. Ser cristão não é status, é risco, é perda de privilégios, é exclusão social. E a Micael, homens e mulheres são arrancados de suas rotinas, expulsos de suas terras, forçados a viver como estrangeiros. O chão que antes sustentava, agora parece instável. É nesse contexto que o apóstolo Pedro escreve sua carta. Ele não escreve para uma nação forte, segura, confiante. Ele escreve para um povo disperso, cansado, ferido, pessoas que perderam referências externas, pessoas que já não sabem mais quem são, porque tudo aquilo que as definia foi retirado. E, quando o mundo remove os títulos, as funções e as seguranças, sobra apenas uma pergunta essencial: quem eu sou? Quando tudo desmorona, a injustiça se normaliza, a violência é tolerada, a verdade é distorcida, a fé é testada todos os dias. Há cristãos sendo ridicularizados, comparados, silenciados. Mulheres, em especial, carregam o peso invisível do medo, da insegurança, da sobrevivência emocional. Elas sustentam lares instáveis, lidam com ausências, cuidam de feridas que ninguém vê. O caos externo começa a gerar um caos interno, e não é diferente do que vemos hoje. A história muda de cenário, mas o coração humano permanece vulnerável. O mundo moderno também impõe seus impérios, suas imagens perfeitas, seus padrões inalcançáveis, suas métricas de valor. A comparação se torna uma forma de opressão silenciosa. A autoestima é corroída lentamente. A identidade é fragmentada pela necessidade constante de provar algo. Assim como naquela época, tudo parece à beira do colapso. Famílias pressionadas, emoções esgotadas, fé testada. O povo de Deus vive cercado por vozes que dizem quem ele deveria ser, enquanto se distancia da única voz que realmente define quem ele é. É nesse ambiente de tensão, fragilidade e confusão que Deus decide falar sobre identidade. Não para um povo forte, mas para um povo cansado. Não para quem se sente suficiente, mas para quem já percebeu que não consegue sustentar a própria vida sozinho. A revelação não nasce no conforto, ela nasce no meio do caos. E talvez seja exatamente por isso que essa palavra ainda encontra você hoje. Porque quando tudo parece confuso, Deus começa a revelar com clareza quem você é nele. Permaneça até o final. Há uma conexão que ainda será revelada. Escreva nos comentários se você também sente que o mundo tenta definir quem você é. Isso é mais do que interação. É um ato de consciência espiritual. Antes do falar sobre identidade, é preciso olhar para alguém que também precisou reconstruí-la. Alguém que conheceu o fracasso de perto. Alguém que caminhou com Jesus, ouviu suas palavras, presenciou milagres, mas que ainda assim se perdeu dentro de si em um dos momentos mais decisivos da própria história. O nome dele é Pedro. Pedro não nasce como herói. Ele é impulsivo, contraditório, emocionalmente intenso. Um homem simples, pescador, acostumado ao esforço físico, às noites sem resultado, às redes vazias. Ele sabe o que é trabalhar duro e voltar para casa com as mãos cansadas e o coração frustrado. Sabe o que é tentar de novo e falhar mais uma vez. Há dias em que ele crê com força. Há outros em que o medo fala mais alto. Quando Jesus o chama, Pedro responde com entusiasmo. Ele larga as redes, segue o Mestre, promete fidelidade, mas sua fé ainda está em construção. Ele ama Jesus, mas não conhece totalmente a si mesmo. Ele declara coragem, mas ainda não enfrentou o limite do próprio medo. Ele quer ser forte, mas carrega fragilidades que só serão reveladas no tempo certo. E o tempo chega, na noite em que tudo escurece, Pedro nega Jesus. Não uma vez, mas 3. O som do galo corta o silêncio,
e atravessa sua alma. O olhar de Jesus encontra o dele. Não há palavras, só consciência, só dor, só vergonha. Pedro não perde apenas ele perde a identidade que construiu sobre sua própria coragem. Ele se vê fraco, inconstante, insuficiente. Quantas mulheres conhecem esse sentimento? O de prometer e não conseguir cumprir. O de querer ser forte, mas desabar em silêncio. O de sustentar tantos papéis e ainda assim sentir que falhou. Mãe, esposa, filha, profissional, serva, tantas responsabilidades, tantas, e por dentro, uma pergunta que insiste em surgir. Será que eu sou tudo isso mesmo? Ou será que eu não passo de alguém tentando não decepcionar? Pedro carrega a culpa, é o sei, afasta, volta a pescar, volta ao que conhecia antes. Como se dissesse, sem palavras, talvez isso seja tudo o que eu sou, um homem comum, marcado por erros. Ele tenta se esconder na rotina, mas a ferida permanece aberta. A negação ainda ecoa. Esse é o ponto em que muitas mulheres chegam, quando o cansaço emocional se mistura com frustrações acumuladas, quando a comparação com outras gera insegurança, quando a autossabotagem surge como defesa. Melhor não tentar, melhor não se expor, melhor não sonhar alto. Mas Deus não encerra histórias no ponto da vergonha. Ele não define pessoas pelo pior momento. A identidade que ele estabelece não se desfaz no fracasso. Pedro ainda não sabe, mas sua história não terminou. E a sua também não. Permaneça até o final. Há um reencontro que muda tudo. Deixe seu like, como gesto de reciprocidade por essa palavra, que começa a tocar áreas profundas. E nos comentários se você já se sentiu como Pedro, tentando voltar para um lugar antigo por achar que falhou demais. O reencontro acontece quando Pedro menos espera. Ele está novamente à beira do mar, cercado pelo cheiro de água salgada e redes úmidas. A rotina tenta anestesiar a dor. O trabalho tenta ocupar o espaço da culpa, mas o coração ainda está inquieto. Há silêncios que não se resolvem com atividade. Há perguntas que só uma voz específica pode responder. Então, ao amanhecer, uma figura surge à distância. A luz do dia ainda é frágil, quase tímida. A voz atravessa o vento e pergunta algo simples, mas profundo. Vocês têm algo para comer? A pergunta não busca informação, ela busca reconexão. Quando Pedro percebe quem é, algo dentro dele se agita. O passado e o presente se encontram no mesmo instante. O fogo está aceso. Não é um detalhe aleatório. O mesmo tipo de fogo que iluminou o pátio, onde Pedro negou Jesus, agora ilumina um novo começo. A memória é ativada. O coração estremece. Deus não ignora as quedas, mas também não se limita a elas. Ele cria encontros onde a vergonha perde força. Jesus fala. A voz não acusa, não humilha, não expõe. Ele pergunta: Tu me amas? Trust, vezes, não para ferir, mas para restaurar. Cada pergunta é uma camada sendo curada. Cada resposta é uma identidade sendo reconstruída. O amor se torna o critério, não o desempenho. Esse é o padrão do chamado divino. Deus não chama os que nunca caíram. Ele chama os que estão dispostos a se levantar nele. O chamado não vem como um peso, mas como uma confirmação. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus devolve a Pedro algo que ele achava ter perdido para sempre: confiança, propósito, identidade. Há um momento em que a luz de Deus cega aquilo que era mentira. A voz dele estremece estruturas internas. O temor não paralisa. Ele organiza. Ele reposiciona. Pedro não recebe apenas uma tarefa. Ele recebe um novo entendimento sobre quem ele é aos olhos de Deus. Esse chamado ecoa hoje, não como um som distante, mas como uma convocação íntima. Deus não fala apenas a profetas antigos. Ele fala ao coração cansado, à mulher que se sente insuficiente, aquela que perdeu o brilho da própria identidade. Ele chama pelo nome. Ele restaura pelo amor. Permaneça até o final. Há uma missão que nasce desse reencontro. Escreva no comentário se você sente que Deus está chamando você novamente. Inscreva-se para manter essa vibração ativa.
como quem decide responder ao chamado com fidelidade. O chamado foi restaurador, mas a missão que nasce dele não é simples. Jesus não entrega a Pedro um caminho confortável. Ele não promete aceitação imediata, nem segurança emocional, nem aplausos. O que ele entrega é responsabilidade. Apacenta as minhas ovelhas, cuida do que é meu, sustenta vidas frágeis com mãos que um dia tremeram. Para Pedro, isso soa impossível, como alguém que negou, pode agora liderar, como alguém que falhou publicamente pode se tornar referência, como alguém marcado pelo medo pode sustentar outros em tempos de perseguição. O peso emocional do chamado não está apenas no que deve ser feito, mas no confronto interno que ele provoca. Cada passo adiante exige que Pedro não volte atrás na própria mente. A missão é difícil, porque o mundo não esquece facilmente. As pessoas lembram do erro, os olhares carregam desconfiança, as palavras sussurradas machucam, a rejeição, a solidão. Há noites em que Pedro se pergunta se realmente foi restaurado ou apenas tolerado. O custo não é apenas físico, e é espiritual. E aqui a história toca profundamente a mulher cristã. Porque muitas vezes o que Deus pede parece grande demais para quem ainda carrega feridas abertas. Ele pede que você ame quando foi ferida, que confie quando já foi decepcionada, que sirva quando está cansada, que se levante quando tudo dentro de você pede apenas descanso. A missão é impossível aos olhos humanos, porque ela exige algo que o mundo não ensina. Exige viver a partir de uma identidade recebida, não conquistada. Pedro precisa aprender que não lidera por mérito, mas que não sustenta por força própria, mas pela vida de Cristo nele. Gálatas declara algo que agora começa a fazer sentido. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa não é uma frase bonita, é uma realidade exigente. Morrer para a necessidade de aprovação. Morrer para a comparação. Morrer para a autossabotagem que diz eu não consigo. A missão também é solitária. Nem todos acompanham. Nem todos entendem. Há momentos em que obedecer a Deus significa caminhar sem aplausos. E isso dói especialmente para quem aprendeu a medir valor pela aceitação dos outros. Mas há algo mais profundo acontecendo. Cada passo nessa missão impossível está formando uma identidade inabalável. Pedro está deixando de viver a partir do medo e aprendendo a viver a partir da verdade. Talvez Deus esteja pedindo algo que você considera pesado demais agora. Talvez pareça além da sua força. Mas o impossível não é sinal de erro. Muitas vezes é sinal de chamado permoneca eit. O final. Há dores iniciais que não significam fracasso, mas processo. Escreva nos comentários se você sente que Deus lhe confiou algo que parece maior do que você. Deixe seu like como gesto de reciprocidade, a palavra que sustenta quando o peso aumenta. Pedro começa, não com perfeição, mas com obediência. Ele fala, ele se posiciona, ele testemunha, e, quase imediatamente as dores aparecem. Impossível não se torna fácil, só porque veio de Deus. Pelo contrário, ela revela fragilidades que ainda estavam escondidas. As críticas surgem. Alguns lembram quem ele foi, outros questionam sua autoridade. A zombaria velada, olhares desconfiados, comentários que atravessam como lâminas silenciosas. Pedro sente o peso de cada palavra. Ele aprende que obedecer a Deus não o protege da dor humana. Há também o desânimo. Nem todos respondem, nem todos creem. Algumas sementes parecem cair em solo duro. Há dias em que ele se pergunta se está fazendo diferença. Há noites em que o silêncio pesa mais do que o barulho da multidão. As ameaças aparecem. O mesmo sistema que matou Jesus agora observa os seus seguidores. A fé tem custo, o risco é real. Pedro experimenta medo novamente. Não o medo impulsivo de antes, mas um medo profundo, racional, que ameaça paralisar, e ele falha. Não como antes, mas tropeça. Há momentos de hesitação, há lágrimas que ninguém vê, há orações sussurradas,
pedindo força para continuar. Ele aprende que fé não é ausência de choro, é decisão de permanecer mesmo chorando. Quantas mulheres se reconhecem aqui? Começam algo com esperança e logo enfrentam resistência. Decidem mudar, servir, crescer e encontram críticas, cansaço, solidão. O coração quer desistir. A mente diz: volte para o lugar seguro. Mas é nesse ponto que algo muda silenciosamente. Pedro não recua. Ele sente, mas não foge. Ele aprende a depender mais profundamente de Deus. Cada dor o empurra para uma fé menos superficial. As lágrimas não anulam o chamado. Elas regam o processo. A dor não significa que você está no caminho errado. Muitas vezes é sinal de que você está avançando. Permaneça até o final. Há uma revelação que nasce exatamente depois da dor. Escreva nos comentários se você já pensou em desistir mesmo sabendo que Deus chamou você. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, como quem escolhe permanecer apesar do cansaço. É aqui que a história deixa de ser apenas narrativa e se torna revelação. Tudo o que Pedro viveu encontra fundamento nas Escrituras. Nada é aleatório. Nada é emocionalismo vazio, há uma estrutura espiritual sólida sustentando cada passo desse processo de restauração da identidade. Quando Pedro escreve mais tarde, dizendo que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, ele não fala como teórico distante, ele fala como alguém que foi quebrado e reconstruído. Ele sabe o que é perder a própria referência e precisar receber uma nova diretamente do céu. Na cultura bíblica, a identidade sempre vem antes da missão. Deus não diz primeiro o que o povo deve fazer. Ele diz quem o povo é. No Êxodo, antes de entregar a lei, Deus declara que Israel é seu povo. No Novo Testamento, antes do enviar, Cristo chama de amigos. A identidade precede o desempenho. Ser sacerdócio real não significa perfeição moral. Significa acesso restaurado. O sacerdote era aquele que se aproximava de Deus em favor do povo. Em Cristo, essa aproximação não é privilégio de poucos. É herança de todos os que foram chamados da escuridão para a luz. Isso confronta diretamente a baixa autoestima espiritual. Você não é tolerada por Deus. Você é escolhida. Gálatas 2:20 aprofunda ainda mais essa verdade. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa declaração desmonta a lógica da comparação. Se Cristo vive em você, o valor não está no quanto você consegue, mas em quem habita em você. A identidade não está no esforço humano, mas na vida divina compartilhada, Theologicamente. Isso significa união com Cristo. Sua história agora está entrelaçada com a dele. Sua fraqueza encontra a força dele. Sua insegurança encontra a fidelidade dele. Sua limitação encontra a suficiência dele. Essa revelação também explica o sofrimento. Se Cristo vive em nós, também participamos de sua jornada. Não apenas da glória, mas do processo. A dor não anula a identidade. Ela aprofunda. Para a mulher cristã cansada, isso muda tudo. Você não precisa se definir pelo que sente em dias difíceis. Você se define pelo que Deus declarou. Mesmo quando a emoção oscila, a identidade permanece. Permaneça até o final. Ainda há um clímax onde essa verdade se manifesta com poder. Escreva nos comentários o versículo que mais fala ao seu coração neste momento. Deixe seu like como gesto de reciprocidade, a palavra que traz entendimento. Chega um momento em que tudo o que foi construído no silêncio precisa se manifestar publicamente. A identidade restaurada não permanece apenas no interior, ela é provada no confronto. Para Pedro, esse momento chega quando ele se levanta diante de uma multidão confusa, ferida, faminta por sentido. O mesmo homem que antes teve medo de uma criada, agora encara uma nação inteira. Não é coragem humana, é transformação. Algo mudou no centro da sua existência. Pedro fala, e as palavras não vêm da insegurança, vêm da convicção. Ele não defende a si mesmo, ele anuncia Cristo. O Espírito se move, corações são tocados, vidas são atravessadas por uma verdade que não pode ser contida. O clímax não é o barulho, é
o alinhamento. O céu e a terra se encontram quando uma identidade restaurada responde ao chamado, sem reservas. A intervenção divina acontece no ponto exato em que o humano reconhece seus limites. O milagre não é apenas externo, é interno. Pedro entende, finalmente, que não vive mais para proteger sua imagem. Ele vive para manifestar a verdade. O juízo que cai não é condenação, mas revelação. As máscaras caem, a mentira perde força, a luz vence. Esse momento ecoa hoje. Há decisões que não podem mais ser adiadas. Permanecer na antiga definição ou abraçar a identidade que Deus declarou. Não há neutralidade. Esse é um convite. Escreva nos comentários uma frase simples, como um ato de fé consciente. Eu recebo minha identidade em Cristo, não como repetição vazia, mas como decisão espiritual. Permaneça até o final. A aplicação dessa verdade na sua vida diária é onde tudo começa a mudar. Agora, a história atravessa o tempo, chega até você, não como um relato distante, mas como um espelho. Porque identidade restaurada não é um conceito abstrato. Ela se manifesta nos detalhes do dia a dia, nos pensamentos que você alimenta, nas decisões que você adia, na forma como você se trata, quando ninguém está olhando. Quando a Bíblia diz que você é escolhida, ela confronta diretamente a ansiedade. A ansiedade nasce do medo de não ser suficiente para o amanhã. Mas quem é escolhida não vive à mercê do acaso. Vive sob cuidado. Isso não elimina desafios, mas muda a forma como você os enfrenta. O futuro deixa de ser um território ameaçador e se torna um espaço onde Deus já está presente. A identidade em Cristo também toca as preocupações financeiras. Muitas mulheres carregam o peso silencioso da provisão, contas, responsabilidades, insegurança. Quando o valor pessoal é medido pelo quanto se consegue sustentar, qualquer instabilidade se torna uma ameaça à identidade. Mas, se Cristo vive em você, sua dignidade não oscila com o saldo. O dinheiro deixa de ser um juiz e passa a ser uma ferramenta. Nos dilemas familiares, essa verdade traz equilíbrio. Você não precisa salvar todos, não precisa carregar sozinha o peso emocional de cada relação. A identidade em Deus estabelece limites saudáveis. Amar não é se anular. Servir não é desaparecer. Cristo vive em você, mas vocanauí. Cristo para os outros. Isso liberta do excesso de culpa. A solidão também é reinterpretada. Estar só não significa estar abandonada. Muitas mulheres estão cercadas de pessoas, mas se sentem invisíveis. A identidade em Deus afirma presença. Mesmo no silêncio, Ele vê, Ele conhece, Ele habita. Para a fé abalada, essa verdade é âncora. Você não crê porque sente, você crê porque Ele é fiel. Há dias em que a emoção falha, mas a identidade permanece intacta. E para a autoestima, a transformação é profunda. Você não precisa mais se comparar. A comparação nasce da escassez. Em Cristo, há plenitude. Cada mulher carrega uma expressão única da graça. Não há concorrência no reino. O cansaço não define você. O erro não define você. A fase difícil não define você. A identidade que Deus declarou permanece quando tudo mais passa. Permaneça até o final. Há uma palavra final de consolação preparada para você. Escreva nos comentários se alguma dessas áreas tocou profundamente o seu coração hoje. Seu like como gesto de reciprocidade à palavra que orienta a vida prática. Há uma palavra que não nasce do esforço humano, mas do coração de Deus. Uma palavra que não grita, mas envolve, que não pressiona, mas sustenta. É essa palavra que agora se aproxima de você. Não como discurso distante, mas como presença cuidadosa. Deus vê você, não a versão forte que você tenta sustentar. Ele vê a versão cansada que ninguém percebe. Vê as noites mal dormidas, os pensamentos repetitivos, as lágrimas silenciosas. Nada passa despercebido. O olhar dele não é de cobrança, é de cuidado. Deus cuida de você. Mesmo quando parece que tudo depende das suas mãos, há uma sustentação invisível acontecendo. Você não caiu até aqui por acaso. A graça, mantendo você,
em pé. A provisão chegando de formas que você ainda não percebeu dias guia voca. Ainda que o caminho pareça confuso, ele não perdeu o controle. A identidade em Cristo não elimina escolhas difíceis, mas garante direção. Passo a passo, ele conduz. Mesmo quando você não sente clareza, ele permanece fiel e a sustenta. Você, quando a força acaba, quando a motivação falha, quando a esperança parece distante, ele permanece. Você não é mantida pela sua constância, mas pela fidelidade dele. Deus restaura você, não apenas comportamentos, mas o centro da sua identidade. O que foi fragmentado está sendo reunido. O que foi distorcido está sendo realinhado. O que foi ferido está sendo tratado com cuidado eterno. Essa não é uma promessa genérica, é um compromisso bíblico. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Receba essa palavra, não com pressa, mas com abertura. Permaneça. Escreva nos comentários uma palavra simples, como oração silenciosa. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, como quem decide permanecer debaixo dessa verdade. O caminho se aquieta. As vozes que antes competiam pela sua atenção, agora diminuem. O coração, que chegou inquieto, começa a encontrar descanso. Não porque tudo foi resolvido, mas porque algo foi realinhado. Voca se lembra novamente de quem você é aos olhos de Deus. A identidade que ele declara não é frágil. Ela não depende do dia bom, nem se desfaz no dia difícil. Ela permanece quando as emoções oscilam, quando o futuro é incerto, quando o cansaço tenta assumir o controle. Você não é definida pelo que perdeu, nem pelo que ainda não conquistou. Você é definida pelo chamado que recebeu. Geração eleita, sacerdócio real. Na Call Center, povo exclusivo de Deus. Essas palavras não são metáforas distantes, são fundamentos espirituais. E, quando o mundo tentar reduzir você a rótulos limitados, lembre-se de que a sua identidade já foi estabelecida no céu. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa verdade encerra a comparação, encerra a autossabotagem, encerra a tentativa exaustiva de provar valor. A vida agora flui de dentro para fora, não para conquistar amor, mas porque o amor já foi dado. Se essa palavra falou com você, deixe seu like como gesto de reciprocidade, aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Não como hábito, mas como reconhecimento espiritual. Escreva-nos comentários um versículo que represente sua fé hoje. Faça disso um ato de fé visível, um testemunho silencioso de quem decidiu permanecer na verdade. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, não como compromisso com um canal, mas como escolha de continuar nessa jornada espiritual. E se puder, permaneça para o próximo vídeo. Ele não é apenas continuação de conteúdo, é continuação de um processo que Deus está conduzindo com cuidado. Que a paz que excede o entendimento guarde sua mente e seu coração. Que você descanse sabendo que é vista, amada e sustentada. E que, em cada novo dia, a sua identidade em Cristo seja lembrada com clareza e gratidão.